Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo ou que irão nos assistir em breve pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos ao canal Espírita Simplesmente Chico, onde iremos dar continuidade nas nossos estudos da doutrina espírita kardecista. Que Deus possa estar conosco, iluminando-nos a todos nós. Boa noite, Fábia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Felipe. Boa noite, Marcela, que estão nos ajudando atrás das câmeras. E muito bom poder estar aqui de novo, realizando esse sonho, essa missão que nos foi dada, né? No último capítulo nós estávamos falando do que, Fábio? Nós paramos no cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. De acordo com a doutrina de Platão e Sócrates, né? Isso. Exato? Isso. Então, na visão, se você for ver, na visão de Platão e de Sócrates, ali eles já, que é antes do cristianismo, depois vem o cristianismo, ali já deslumbravam a mesma visão. E como é depois, agora já visto, o espiritismo e o cristianismo, eles ensinam a mesma coisa. Só que o espiritismo ele dá um passo, né, além, né, que é a pós-morte. Exato? Certo. Então, para nós darmos sequência, para depois adentrarmos de fato na obra de Allan Kardec, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos que acabar esse aqui. Hoje a gente acaba essa introdução para darmos entrada na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, né? Vamos dar início então? Paramos no item 8. Item 8. O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Exatamente. Você faz a leitura para nós, por favor? Faço sim. Vamos lá. Então, item 8. Se a alma é imaterial, ela deve passar, após esta vida, para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma maneira que o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se nutre, como Deus, da ciência e de pensamentos, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais que a impedem de elevar-se ao divino, retendo-a nos lugares de sua passagem pela terra. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem sobre as diferenças de situação que resultam para ela, de sua maior ou menor pureza. Isso que eles diziam por intuição, o Espiritismo prova, pelos numerosos exemplos que nos põe diante dos olhos. Entre parênteses está aqui o céu e o inferno, segunda parte. Fecha parênteses. É outra obra de Allan Kardec. Isso. O céu e o inferno. Item 9. Se a morte fosse a dissolução total do homem, isso seria de grande vantagem para os maus, que, após a morte, estariam livres, ao mesmo tempo, de seus corpos, de suas almas e de seus vícios. Aquele que adornou sua alma, não com enfeites estranhos, mas com os que lhe são próprios, somente poderá esperar com tranquilidade a hora de sua partida para o outro mundo. Em outros termos, quer dizer que o materialismo, que proclama o nada após a morte,
seria a negação de toda a responsabilidade moral ulterior e, por conseguinte, um estímulo do mal, que o malvado tem tudo a ganhar com nada, que o homem que se livrou dos seus vícios e se enriqueceu de virtudes é o único que pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, pelos exemplos que diariamente nos põe ante os olhos, quanto é penosa para o malvado a passagem de uma para outra vida, a entrada na vida futura. Entre parênteses, o céu e o inferno, segunda parte do capítulo 1. Fecha parênteses. Aqui, vamos então dar uma revisão, dialogar sobre. Ou seja, se a alma ela é imaterial e ela, após a morte, ela tem que ir para algum lugar. Então, quem vai acolher é um mundo também imaterial. E isso, as outras religiões também veem. Mas veem como o céu, como o inferno, né? Outras veem como um sono profundo. Seria como você dormir e não ter nenhum sonho, ser aquele sono profundo na escuridão. Cada religião ele vê de uma maneira. E outros que nós somos somente material. E com a morte acaba. A morte encerra-se tudo. E aí que diz, né? Se assim fosse, quanto injusto não seria, né? Quanto injusto não seria para aqueles que fazem e praticam o mal. Mesmo aqueles que praticaram o mal e se arrependeram, nós ver pelo catolicismo, né? Pelas religiões evangélicas, que Deus o perdoa. Sim, Deus perdoa. Deus está sempre ao nosso lado, nos perdoando, nos ajudando, tentando intervir, né? Com o amor, com esse planeta lindo em que deslumbramos aqui, em que vivemos. Mas nós é que não nos perdoamos. Esse é o diferencial. É a consciência plena. Nós somos dotados da consciência. É isso que você falou agora. Somos dotados da consciência. E a consciência, enquanto aqui encarnado, você imagina que somos... temos dela cerca de nem 10%. Quando desencarnamos, que aí ela apura em nosso espírito, que aí não tem o corpo para interferir. Aí é que nós somos os nossos próprios juízes. Nós somos nossos juízes, nossos nós somos o réu, o juiz e o fugiu o nome que fez a pena, né? O que aplica a pena,
Me fugiu o nome. E é tudo por vibração. Aí depende de como você fez, como você viveu a sua vida aqui na Terra. E aqui mesmo nós temos exemplos aqui. Um dos problemas que está acontecendo com a gente hoje são o crescimento de pessoas, né, de situação de rua. E esses dias estávamos conversando aqui com uma autoridade e falou que às vezes você vai lá para oferecer o abrigo, para oferecer a ajuda, e muitos não querem. E assim somos nós quando desencarnamos. Você está vivendo a sua vibração. Você está vivendo a sua pena. Então, não é Deus que vai castigar. Deus não castiga ninguém. É você que vai viver a sua vibração. Você não vai conseguir se colocar numa vibração onde tudo está pleno e bonito. Você vai se ver numa situação em que você merece estar, onde a sua consciência vai te levar. Então, seja você vai fazer o seu céu ou o seu inferno. Exatamente. Essa é a diferença do espiritismo para as outras religiões. Então, é lógico, quando você se arrepende, você já superou muita coisa. E é um arrependimento puro. Puro, o arrependimento lá do coração, da alma, do espírito, não da palavra. Você ali, você já se livrou de milênios de sofrimento na vida espírita. Mas você ainda vai ter que prestar conta. E não é Deus que vai te cobrar. É você, a sua consciência. Então, aqui quando se vê, quando a alma ela é mais elevada, ela é mais fácil de desmaterializar e ir para um lugar melhor. Onde a vibração que ela se encontra, ela vai achar o local na vida espírita. E quanto mais pesado a alma, quanto mais manchada, mais vai segurar ela aqui. E quanto maior sua consciência, mais pesada a sua consciência, quer dizer, o mais pesado são as vibrações. E para um lugar mais pesado você vai estar. Então essa é a diferença do espiritismo. Enquanto Deus a todo momento vai estar com você, aonde você estiver. Ele vai estar com você, vai te dar força, mas vai depender de você se livrar dos seus pesos da consciência, né? Vamos seguir mais um pouquinho? Vamos. Ó, agora é o item 10. E só avisando que às vezes, se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, alguma observação, por favor, pode mandar para nós, né, Fábio? Pode mandar. Tá? Pode continuar. Ó, então é o item 10. O corpo... Perdão. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com ele ou dos acidentes que sofreu. Acontece o mesmo com a alma. Quando ela se despoja do corpo, conserva os traços evidentes de seu caráter, de seus sentimentos e as marcas que cada um dos seus atos lhe deixou. Assim, a maior desgraça que pode acontecer a um homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. É o que você acabou de explicar, né? Mas... Tu vês Calícles,
que é uma pessoa aqui que tá... É uma pessoa. Tu vês, Calícles, que nem tu, nem Polos, nem Gorgias poderíeis provar que se deve seguir outra vida que nos seja mais útil quando formos para lá. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale sofrer que cometer uma injustiça. E que, antes de tudo, devemos aplicar-nos não a padecer, mas a ser um homem de bem. Entre parênteses, tá, conversações de Sócrates com os discípulos na prisão. Né? Aqui se encontra outro ponto capital, hoje confirmado pela experiência, segundo o qual a alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na terra. Esta máxima, mais vale sofrer do que cometer uma injustiça, não é inteiramente cristã? É o mesmo pensamento que Jesus exprime por esta figura. Entre aspas, se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. Fecha aspas. É o capítulo 12, Mateus, número 5, capítulo 28 a 42 e nos 7 e 8. Aqui, Fábio, não é interessante, né? Essa semana passada, nós fomos convidados para estarmos comemorando o aniversário do pastor, né? O pastor Carlos. E a esposa do pastor, a pastora Rúbia, que aproveito para deixar um abraço para eles. Ela veio com uma frase: prefiro ser feliz do que ter razão. Né? Então tá aqui. É melhor você... Só que aqui fala o contrário, né? Uhum. É melhor você sofrer do que você cometer uma injustiça, né? Foi uma forma carinhosa. Mas uma forma carinhosa, mais fácil da gente entender. Exatamente. É melhor eu ser feliz do que eu ter razão. Porque se você for brigar pela sua razão, você vai se aborrecer, você vai... Né? Uhum. Quantas e quantas discussões, quantas e quantas... Exatamente. Separações entre família, entre amigos, entre vizinhos, para mostrar a sua razão. Então é melhor ser feliz do que ter razão. Exatamente. Né? Muito bem lembrado. Então, aqui é de uma outra visão, né? Melhor sofrer do que cometer uma injustiça. Né? Posso seguir? Vamos seguir. Então, próximo item 11. De duas uma. Ou a morte é a destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, a morte é como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é apenas uma mudança, a passagem para um lugar em que os mortos devem reunir-se, de felicidade, a de ali reencontrar os nossos conhecidos. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada, e dentre eles distinguir, como aqui, os que são sábios dos que creem sê-lo e não são. Mas já é tempo de partirmos, eu para morrer e vós para viver. Entre parênteses, Sócrates e seus julgadores. Fecha parênteses. Segundo Sócrates, os homens que viveram na Terra encontram-se depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra continuando suas relações, de tal maneira
que a morte não é uma interrupção, nem uma cessão da vida, sem solução de continuidade, mas uma transformação. Sócrates e Platão, se tivessem conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde, e os que o Espiritismo hoje não dá, nos dá, não teriam falado de outra maneira. Nisso, nada há que nos deva surpreender se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados devem tê-las conhecidos antes de vir para a Terra, para onde os trouxeram. Se considerarmos ainda que Sócrates, Platão e os grandes filósofos do seu tempo podiam estar mais tarde entre aqueles que secundaram o Cristo na sua divina missão, sendo escolhidos precisamente porque estavam mais aptos do que os outros a compreenderem os seus sublimes ensinos, e que eles podem, por fim, participar hoje da grande pleiade de espíritos encarregados de vir ensinar aos homens as mesmas verdades. Que missão linda. Item 12. Não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer o mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esse princípio, e as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras. Não é este o princípio da caridade, que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar os inimigos? Item 13. É pelos frutos que se conhece a árvore. É necessário qualificar cada ação, segundo o que ela produz. Chamá-la má quando a sua consequência é má, e boa quando produz o bem. Esta máxima, entre aspas, é pelos frutos que se conhece a árvore, encontra-se textualmente repetida muitas vezes no Evangelho. E é verdade. Verdade. Você vê quantas não é coincidência, porque não existe coincidência, né? É quanta igualdade, vamos pôr assim, né? Entre a filosofia de Sócrates e Platão com o Evangelho, né? Com a Bíblia. Item 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a ele, nem ao que possui, mas a uma coisa que é ainda mais estranha do que aquilo que ele possui. Capítulo 16, né, Marcelo? Isso. Entre parênteses está o capítulo 16. Agora a gente vai para o item 15. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que uma alma virtuosa, que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria grave que os deuses se interessassem mais pelas nossas oferendas do que pelas nossas almas. Dessa maneira, os maiores culpados poderiam conquistar os seus favores. Mas não, pois só são verdadeiramente sábios e justos o que, por suas palavras e seus atos, resgatam o que devem aos deuses e aos homens. Capítulo 10, números 7 e 8. Agora vamos dar uma recapitulada aqui. Se fosse assim, né? Se fosse possível comprar a nossa paz com coisas, né? Materiais, mas não são. Longe, coitado desse que pensa que pode comprar a paz, pode comprar, riscar, né? De sua consciência, suas faltas. Suas faltas. Isso não é possível. E que nem diz aqui mais pra frente, nós vamos ver, né?
Que adianta dizer amém, 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 né? Viver dentro de um templo, clamando por Deus, e sair dali já encontrar a primeira pessoa na rua. Ah, sabe o fulano? Nossa, aquele, meu Deus do céu. Sabe ciclano? Nossa senhora. Então, isso dos menores males, né? É o da língua. Sem dizer outros muito piores. Então, muitas vezes, a pessoa que não crê em nada, que crê em nada não existe, sabe? A pessoa sempre crê em alguma coisa. Isso já é da natureza de nosso espírito, nossa alma, né? Muitas vezes não aceitam Deus, mas em alguma coisa crê, seja na natureza, seja tem alguma força divina, né? Sim. Mas mesmo eles que não creem em Deus, às vezes faz muito mais uma pessoa que vive dentro de um templo, que vive rodeado de livros, que vive em meio de velas e de oferendas, né? Mas que não tem coragem de dar a mão para uma pessoa que está ali caída. Passa longe e ainda xingando, né? Então, de nada vale centenas de amém se o coração ainda é duro, né? Ah, sim, é que... E a alma ainda traz consigo a dureza, a frieza, né? Então não adianta querer comprar também o seu perdão, né? Então só há uma forma de você conseguir aliviar o seu coração Fazer o bem. Fazer o bem, mas aqui nós falamos a máxima. É que hoje eu tô meio resfriado, tô ruim, tô lento. É a caridade. Obrigado, Felipe. Somente na caridade você vai encontrar a solução para melhoramento seu, da sua consciência, né? Então, você falou caridade. Sem a caridade não há salvação. Até eu tinha até comentado com você, né, referente à caridade. Às vezes as pessoas pensam assim: nossa, eu não consigo, né, ajudar. Mas às vezes essas pessoas estão achando que não conseguem ajudar, né? Às vezes elas já ajudam, né? Sim. Escutando. É que a caridade ela é de muitas maneiras. Um ombro amigo. Uma conversa, você só escutar a pessoa, às vezes. E às vezes você fala: não, eu não consigo fazer caridade. Às vezes a pessoa faz tanta caridade nem ela não sabe o que está fazendo. Ela não sabe o que está fazendo. Sim. Né? E essa é a caridade pura. Um olhar. Uhum. Um pouquinho de atenção. Sim. Né? Não precisa de recurso financeiro, não precisa de você desfazer de nada. E é isso. Só de sentimento. É só o sentimento. Escutar. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra e ela diz aquilo e conforta, uma palavra que conforta. Então, às vezes as pessoas que falam: eu não consigo fazer a caridade, e às vezes faz muita caridade, faz não muito tá sabendo, mais do que, né? Então é muito bacana. Faz muito mais do que aquela pessoa que faz só para
Pra poder postar. Tem também, Né? né? Vamos seguir? Vamos. Até me perdi onde eu tava. No 16. Exatamente, 16. Chamo de homem vicioso. Chamo de homem vicioso ao amante vulgar que ama mais ao corpo que à alma. O amor está por toda a natureza e incita-nos a exercer a nossa inteligência. Encontramo-lo até mesmo no movimento dos astros. É o amor que adorna a natureza com suas ricas alfombras. Ele se enfeita e fixa sua morada onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que traz a paz aos homens, a calmaria ao mar, o silêncio aos ventos e o sossego à dor. O amor, que deve unir os homens por um sentimento de fraternidade, é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Sócrates, tendo dito que, entre aspas, o amor não é um deus nem um mortal, mas um grande demônio, fechou aspas. Ou seja, um grande espírito que preside ao amor universal. Esta afirmação lhe foi, sobretudo, imputada como crime. Item 17. A virtude não pode ser ensinada. Ela vem por um dom de Deus aos que a possuem. É quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas, se a virtude é um dom de Deus, é um favor poder perguntar-se por que ela não é concedida a todos. De outro lado, se ela é um dom, não há mérito da parte daquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele ensina que aquele que possui a adquiriu pelos seus esforços nas vidas sucessivas, ao se livrar pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Quer comentar alguma coisa? Não, vamos mais um pouco. Próximo item, 18. Há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. Isso é muito fácil, né? O Evangelho diz: vês a aresta no olho do teu irmão e não vês a trave no teu. Entre aspas, ele está escrito. E aí, entre parênteses, tá capítulo 10, Mateus, versículo 7, do 3º ao 5º, e os números 9 e 10. Capítulo 7, versículo do 3 ao 5. Números 9 e 10. Aí o item 19. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma. E porque, se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. O Espiritismo oferece a chave das relações entre a alma e o corpo e prova que existe incessante reação de um sobre o outro. Ele abre, assim, novo caminho à ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas afecções. Dá-lhe os meios de combatê-las. Quando ela levar em conta a ação do elemento espiritual na economia orgânica, fracassará menos. O item 20. Isso aqui é só fazer uma ressalva. Certo. Que mesmo na medicina convencional está mudando. Viu? Muitos médicos já estão aplicando, né? Seja por passe espírita, seja por
Tem vários, né? Acupunturas, Tem. vários tipos de Não são todos. energização da alma, né? Mas já tem algum Muitos estudo, médicos. já fizeram aplicaram em alguns e aí viram que estava dando certo, né? Tem sim. É muito bacana isso. Então, só para fazer essa ressalva, pode continuar, por favor. E tem 20. Todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem. Estas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a terra. Questão insolúvel, sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e do destino da terra, onde se encontra apenas uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá a solução, que é desenvolvida logo adiante nos capítulos 2, 3 e 5. Item 21. A sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabe. Isto vai endereçado àqueles que criticam as coisas de que frequentemente nada sabem. Platão completa este pensamento de Sócrates ao dizer, entre aspas, tendemos primeiro torná-los, se possível, mais honestos nas palavras. Se não conseguimos, não nos ocupemos mais deles e não busquemos mais do que a verdade. Tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. Fecha aspas. É assim que devem agir os espíritas, com relação aos seus contraditores, de boa ou de má fé. Se Platão revivesse hoje, encontrariam as coisas mais ou menos como no seu tempo e poderia usar a mesma linguagem. É verdade. Sócrates também encontraria quem zombasse de sua crença nos espíritos e o tratasse de louco, assim como o seu discípulo Platão. Por haver professado esses princípios, Sócrates foi primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tanto é certo que as grandes verdades novas, levantando contra elas os interesses e os preconceitos que ferem, não podem ser estabelecidas sem lutas e sem mártires. Exatamente. E por isso que no capítulo 1, nós vamos dar início na próxima reunião. Aqui já vem, né? Não vim destruir a lei. Mas foi uma reviravolta, né? Foi. A passagem de Cristo na Terra, que veio para nos ensinar. Então, voltando aqui, o que foi lido, né? Como é da natureza humana ainda há de ver os defeitos alheios e não conseguir enxergar o seu, né? Como é bem mais fácil, né? Apontar o dedo do que olhar no espelho, né? É porque tira o foco. E por isso que fala, aqui, Platão fala que o homem, desde o seu início, fazem mais mal do que bem. Ora, aqui na Terra, que está em mudança, a Terra está em uma era de transformação para um mundo de Provas ajuda, de regeneração. Nós estamos nas provas Nós e expiações. encontramos ainda nas provas e expiações, caminhando para essa mudança para um planeta de regeneração, ou seja, onde vai ser um planeta mais habitado por seres
mais desenvolvidos. Um pouco mais desenvolvidos. Então, aqui, quando nós estamos nesse planeta aqui, encarnados aqui, nós somos praticamente pessoas más, tentando nos dar um passo para frente. Por isso, quando se fala que Deus nos perdoa a todo momento, você imagina assim, você tentando ensinar o seu pet ali, o seu cachorrinho, ensinando uma ordem para ele, e ele vira e te morde. Você não vai ficar com ódio dele, né? Porque é um animal. Você está ensinando. Você sabe que não é a natureza dele ainda. Você está querendo que ele aprenda, né? Que ele melhore, né? E assim Deus é com a gente. Nós estamos aqui para aprender. Uns aprendem mais fácil. Falando o pet, ele acabou de passar aqui na câmera mexendo. É que não dá para ver, mas ele fica aqui debaixo com a gente aqui. O nome dele é Bug. Que a hora eu põe ele aqui em cima para todo mundo ver. Assim somos nós aqui na Terra. Então, quando cometemos a ruindade, Deus sabe que essa é a nossa natureza ainda. Por isso que Deus nos perdoa, está com a gente passando a mão na cabeça o tempo todo. Agora, não que seja impune, né? Isso tem a consequência. A consequência que nós acabamos de falar, que é nós mesmos que vamos nos cobrar. E aqui mais um. Uma parte que eu vi aqui. Dos médicos, né? Que nós falamos também, já comentamos, que está mudando a medicina, né? E aproveito aqui para dar também convidar a todos para estar conhecendo ali em Franca, na cidade de Franca, o IMA, Instituto de Medicina do Além. Ele é comandado pelo médico João Berbel, onde atende o médico espírita Dr. Alonso e Alonso, certo? Exatamente. Então, se depois vai estar no... Como é que fala, Felipe? Vai estar nas descrição, o telefone, o endereço. E ali eu fui curado. Sim. Ali, também pela Dona Doris, foi outro local também, porque eu fui ajudado, uma equipe. Mas isso é uma conversa para uma próxima. Uma próxima, né? Mas é uma conversa muito bacana. Eu convido a todos, aproveitando essa passagem aqui, convido a todos para conhecer o IMA. Instituto Médico do Além. De Medicina do Além. Medicina do Além. Né? Do João Berbel, a sua esposa, muitos voluntários. E maravilhoso. Onde ele recebe o doutor Alonso e Alonso, que é da cidade. Exato. Né? Uhum. Muito lindo o trabalho. Então, já extrapolamos o nosso tempo, mas foi muito bom, muito gratificante poder estar falando sobre a doutrina, né, Fábio? Muito bom. E a Fábio nos falou, nós estamos encerrando sem fazer uma prece. Nós fazemos aqui depois, no final do nosso trabalho aqui, mas não estamos fazendo uma prece para todos. Então, esse é o 4º encontro, né, Fábio?
quarta reunião. Uhum. Então nós vamos nos melhorando, né? Sim. Vamos vendo onde estamos errando, vamos melhorando. É que nós fazemos a prece quando iniciamos. Quando iniciamos, antes das câmeras. Das gravações. Isso. E quando nós terminamos a gravação, nós encerramos com vocês aqui e fazemos a prece de encerramento, tudo. Mas Exato. aí sem estar gravando. Sem estar gravando. E aí a gente vai ler uma prece. Nesse livro, no Evangelho, ele tem várias preces. E aí, Sim. você quer ler uma? Quer que eu leia? Aqui eu vou ler uma porque o que acontece? E aí tem várias aqui, aí o Marcelo vai ler uma para Sim. vocês. Aí, onde vocês estiverem, tá mentalizando e saber que tem várias aqui que vocês podem estar utilizando. Essa prece que nós usamos aqui em nossos trabalhos, nosso Evangelho do Lar, né? Só que eu vou ler porque eu não escrevi e eu fiz uma pequena modificação, porque aqui é para um indivíduo só, então como é para nós, e eu não tenho ela escrita aqui a modificação. Então por isso que eu vou ler, mas depois eu deixo ela escrita e você, na próxima, você pode ler. Tá? Então essa prece ela tá na página 355 do Evangelho segundo o Espiritismo, do José Herculano Pires. Então vamos elevar nossos corações, fechar os olhos, e que essa prece em vibração possa alcançar a todos e que possa, através dessa energia, alcançar a todos, ajudando-nos nas dificuldades, seja ela do corpo ou da alma. Meu Deus, são impenetráveis os vossos desígnios, e na vossa sabedoria enviastes a todos nós algum tipo de enfermidade. Voltai para nós, eu vos suplico, um olhar de compaixão e dignai-vos por um termo aos nossos sofrimentos. Bons Espíritos, vós que sois os ministros do Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço, o nosso desejo de aliviarmos, dirigir os nossos pensamentos, a fim de que possam derramar sobre os nossos corpos como um bálsamo salutar, e sobre as nossas almas como uma consolação. Inspirai-nos a paciência, a submissão à vontade de Deus, e dai-nos a força de suportarmos as nossas dores com resignação cristã, para não perdermos os resultados dessa prova por que estamos passando. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, vamos agradecendo a todos que estiveram com nós. Do imã. Obrigado, Felipe. Ali é o João Berbel fazendo tratamento espiritual, a operação espiritual, lá no Instituto. Não tem corte. Não tem corte. Os medicamentos são fornecidos por eles. Não tem nenhum custo. Zero de custo. Quem quiser fazer um passeio no interior, quiser ir conhecer a cidade de Franca, é uma cidade linda, a capital do calçado de couro, tem vários shoppings lá de calçados e aproveita para ir lá. Inclusive visitar. Lá também eles têm as lojas que também comercializam bem na frente. Aproveita para ir lá conhecer. Vai ser uma viagem muito, muito interessante. E dali também para Uberaba, conhecer a cidade
de Chico, é um pulinho. É perto mesmo. Ali já tá praticamente em Minas, é ali, é um pulinho. Vai dar uns 200 e poucos quilômetros, acho. Acho que nem isso. É uns 200 quilômetros, mais ou menos. É um pulinho. É um tirinho de espingarda. Né? Então, e assim vamos encerrando. Agradecer a todos, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a todos os Espíritos de Luz que nos são afins, a toda a equipe trabalhadora, a todos que estiveram com nós até hoje, até agora, a você, minha esposa, que está sempre comigo, ao Felipe, a Marcela, o João e a Letícia que não puderam estar, mas estão com a gente em espírito. A todos vocês, que Deus ilumine a todos, que seja uma semana maravilhosa. Graças a Deus. Graças a Deus. Fiquem todos com Deus. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser e Ele vai querer, né? E vamos estar juntos aqui de novo. Lembrando, quem quiser dar alguma opinião, nós estamos começando agora, né, Fábio? Exatamente. Então nós não sabemos onde estamos acertando, onde estamos errando. Fiquem à vontade para nos ajudar, dando opinião, fazendo perguntas, tá? E agradecer também a todos pelas mensagens, pelo carinho que nós estamos recebendo. Fiquem com Deus. Até mais.